E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme de terror Quilômetro 31, que é do ano de 2006 e que atualmente está disponível no streaming da Netflix. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou falando aí dos filmes que necessitam de um final explicado como este. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Quilômetro 31, né, como eu já disse, é um filme muito antigo e por ele apresentar um final aí, um desfecho diferente, eu resolvi trazer, né, o final explicado dele. Lembrando que eu acredito que esse filme, ele tem um roteiro que deixa muitas pontas soltas, é um roteiro cheio de furos. Então, por isso, pode ser que você vai sair do filme com a sensação de que não entendeu algumas coisas ou que não pegou certos pontos da história. Mas, de fato, esse sentimento vai acontecer aqui, até porque o filme, ele realmente não trabalha bem a sua história, fica muitas perguntas sem serem respondidas aqui. Então, realmente, a gente vai ter aquele sentimento mesmo de que perdeu alguma coisa, de que faltou alguma coisa, que não prestou atenção em algo, mas, na verdade, a história não fornece todas as alternativas, todas as respostas para a gente no decorrer aí da história. E o engraçado é que o filme, ele poderia ter uma premissa interessante, até porque a história, né, da estrada do quilômetro 31 é muito popular lá no México, é como se fosse uma lenda urbana, porque essa é uma região lá no México que já ocorreu vários eventos ali sobrenaturais, muitas mortes naquela região. Inclusive, se você clicar lá no YouTube, né, pesquisar o quilômetro 31 lá no México, você vai ver que muitos youtubers vão naquela região para tentar ter uma experiência sobrenatural no lugar, porque realmente é um lugar que aconteceu muitas tragédias. E é um filme que tinha o quê? Tinha uma premissa interessante, se bem trabalhada, tinha tudo para criar ali um terror totalmente impactante, mas infelizmente não é isso que acontece aqui nesse filme. O filme vai nos apresentar então as duas irmãs gêmeas, a Catarina e a Ágata, e desde pequena elas criaram uma ligação assim sobrenatural. Pelo fato até delas serem gêmeas, né? Mas também por conta do que aconteceu na infância traumática das duas. As duas, né, tinham uma mãe que sofria de esquizofrenia e sem querer um dia a Catarina vai medicar demais a sua mãe, ela vai dar remédios demais para sua mãe e após uma alta dosagem aí do remédio, a mãe vai acabar se afogando na banheira e vai acabar morrendo. Então a Catarina, ela vai sempre se sentir culpada pelo que aconteceu e essas duas garotas vão, né, crescer com esse trauma aí, principalmente a Catarina. Então depois desse acontecimento, né, a ligação entre as irmãs fica muito mais forte. Um certo dia, né, a Ágata vai sofrer um terrível acidente. No caso, ela vai ser atropelada por um caminhão. E antes mesmo da Catarina encontrar sua irmã, né, sentir o que a irmã dela estava sentindo, a Ágata vai relatar para a irmã que havia atropelado um garoto no quilômetro 31, na estrada 31. A Catarina então vai se juntar com seu amigo Nuno e com Osmar, que é o namorado da Ágata, para tentar desvendar o que aconteceu aí com sua irmã, já que não foi encontrado no local o corpo do garoto na qual a Ágata alegava ter atropelado. E aí, né, vários eventos sobrenaturais vão acontecer, a Catarina vai começar a ter visões também, principalmente do passado aí sobrenatural daquela região e vão remontar, né, e entender o que aconteceu com a Ágata. Então, de fato, a gente descobre no decorrer do filme que o quilômetro 31 foi palco, né, de uma tragédia há muitos e muitos anos atrás. Então, tem espíritos presos naquela região que fazem, né, com que ocorra aqueles acidentes, principalmente de mulheres que passam por lá. Então, o que aconteceu? Tem um momento no filme que a gente vai descobrir, né, que no tempo da colônia lá no México, uma mulher foi enganada por um homem que dizia estar apaixonado por ela, mas de fato ele só queria que ela gerasse os filhos que ele não poderia ter com sua esposa. Então essa mulher, ela vai se afogar no rio juntamente com seu filho, vai matar esse filho
e de fato vai instaurar todas as questões sobrenaturais que cercam aquela região. E a Catarina, ela fica sabendo disso através de uma mulher que mora lá perto da estrada, perto da região. Essa mulher do nada vai encontrar com eles e vai contar para eles toda essa história. A gente descobre que essa senhora, na verdade, já está morta, né? A Catarina estava conversando ali com um espírito que relatou essa questão para ela. E o mais interessante disso tudo é que essa mulher já estava morta e ela havia se matado naquele local. Por quê? A gente entende que a intenção dela de se matar naquele exato local era simplesmente para cessar com as mortes, né? Com tudo que estava ocorrendo naquela região. Só que assim, o que deixa o furo aqui no roteiro, o que deixa sem resposta aqui nessa questão, é porque a gente não compreende por que essa mulher se matou naquele local. Qual era o intuito dela de se sacrificar para salvar as outras vidas que estavam por lá e principalmente quais são as intenções dela, principalmente no final do filme. Eu acho que faltou no roteiro, faltou na história ter colocado uma conexão dessa mulher com os eventos que estavam acontecendo por lá. Por exemplo, poderia justificar, né, o espírito dessa mulher estar lá e o fato dessa mulher ter se matado para tentar acabar com a influência sobrenatural daquela região, pelo simples fato dela ter tido um filho ou alguém que passou por aquele local. Então isso não fica muito explicado. E a gente sabe que ela se mata no local, né? Porque a gente vê o jornal que a Catarina encontra juntamente com o Nuno, com a notícia falando que ela se matou. Então, para quebrar toda a maldição, né, no filme fala, inclusive, só joga pra gente a informação que para acabar com tudo aquilo, uma pessoa deve dar a sua vida e, de fato, o local que a pessoa deveria morrer seria ali naquele esgoto da cena final, que é onde o filho, né, havia morrido, aquela criança que aparece havia morrido. E a mulher, ela fala que isso vai ser possível, né? A Catarina vai ser a pessoa que vai conseguir quebrar com aquilo tudo por conta da ligação que ela tinha com a Ágata. A ligação das duas irmãs era tão forte que a Ágata estava ali presa ainda entre o mundo dos vivos e os mortos, né? Até porque ela ainda estava em coma, então o espírito dela realmente não tinha feito uma passagem, né? Então, por esse vínculo das duas, aquela senhora, ela viu que a Catarina seria a pessoa que deveria se sacrificar por conta dessa ligação que ela tinha ali com o sobrenatural. E a gente vê que a Catarina, ela acaba morrendo no final, né? Pelas mãos do Nuno, que não tinha a intenção de fazer isso, mas os espíritos, né, o sobrenatural estava mexendo muito na cabeça dele naquele momento. E ela vai morrer ali no local onde aquele garotinho havia morrido. Então, de fato, ia se cumprir o que aquela senhora estava ali falando o tempo todo. Depois a gente vai ver, então, né, que o Nuno ele vai ser preso pela morte da Catarina, porque o delegado de polícia, ele estava lá e viu, né, o que aconteceu e viu que o Nuno atingiu a Catarina e que ela morreu. E depois a gente vai ver no hospital que a Ágata vai acordar, mas de fato só o corpo dela vai acordar. E quando eles tentam fazer contato com ela, né, os médicos tentam conversar com a Ágata, ela começa a gritar calorosamente pelo filho, perguntando, querendo saber onde estava o filho dela. Só que a gente sabia que a Ágata não tinha filho nenhum. Então o que dá a entender é que de fato toda essa questão, né, do sacrifício no local, na verdade só traria de volta uma alma. E a alma que voltou, que retornou ao corpo da Ágata, era a alma da mulher que matou seu filho e que se matou. Então aquela primeira alma é que volta aí no corpo da Ágata e não a Ágata que volta aí para o seu corpo. Então assim, tem um final totalmente trágico, né, na qual as irmãs, elas acabam morrendo, né? O Nuno vai ser preso pelo assassinato da Catarina, o Osmar também foi morto aí pelos espíritos da rodovia 31. Então, assim, não fica ninguém para contar a história direito. E o que fica vazio aqui nessa história é a justificativa que a senhora tem, né, com relação ao que pode se fazer para evitar o que estava acontecendo ali naquela região. Eu acredito que ela queria utilizar um corpo para tirar mesmo aquele espírito de lá e que as coisas evitassem de acontecer. Então, ela utilizou o corpo da Ágata mesmo para trazer esse espírito de volta e, num certo ponto, evitar que outras mortes acontecessem ali naquele local. Esse foi aí meu vídeo de final explicado de Rodovia 31.
Deixa aqui nos comentários se você gostou do filme, sua nota para essa história, que eu vou gostar muito de saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha nota para esse filme de 0 a 5, eu vou ser bem sincera, eu não gostei muito, eu vou dar 1,5. Não deixe de se inscrever no canal e também de curtir aí os outros vídeos aí de finais explicados. Vou esperar então vocês em um próximo vídeo. Até mais!